Eu tava ouvindo um podcast dia desses e na conversa disseram algo como perguntas que buscam uma reação da pessoa e não a reflexão. E o quanto isso é negativo pro pensamento e pro aprendizado, entre outras coisas. Opa, isso ficou comigo. Bateu forte. Primeiro porque eu passo muito por situações assim. Eu tô numa fase que eu preciso questionar as coisas, eu preciso esclarecer as situações, eu não tolero mais fingimento ou vista grossa para certas coisas. Sei nem se por causa da idade, a gente perde paciência para algumas coisas, né? Pode ser. Ou porque, com o luto da minha mãe, eu me tornei mais direta, mais sem paciência para mentiras e comodismo alheio. Sei lá por quê. E eu sei que com isso eu tenho incomodado. Eu também não consigo tolerar mentira, né? E eu também não minto, eu falo muita verdade e eu sei que isso também pode incomodar. E segundo, porque, do ponto de vista filosófico, uma pergunta reativa tenta proteger quem a gente já é. Já uma pergunta reflexiva aceita o risco de nos tornarmos alguém diferente depois da resposta. E eu sei que as pessoas têm medo de mudança. E tudo bem, né? Curiosamente, eu percebo que, embora eu não desgoste da Vivi que eu me tornei pós-luto, dessa fase que eu tô falando, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de como eu lidei com tudo isso nesse último ano, com as circunstâncias que se apresentaram, né? Da maneira como eu pude lidar com a vida nesse último ano. Mas minha fase não favorece em nada aquela personalidade da Vivi de sempre, passado, de sorrisos e de simpatia. Não que eu tenha mudado meu sorriso e minha simpatia, eu acho que isso se manteve. Mas, né, muda um pouco essa percepção. E eu acho que o podcast ajudou um pouco nisso também, porque a encontrar essa voz e essa necessidade de agir em cima das minhas dúvidas. E de fato eu me tornei uma pessoa que faz perguntas difíceis. Eu aponto problemas que os outros preferem ignorar. Eu costumo enxergar de maneira sistemática, né? Eu enxergo sistemas, processos, consequências, cenários. Fui treinada para isso ao longo dos meus, 18 anos de carreira. E por conta disso, eu tenho essa tendência para dizer, olha, gente, isso não está funcionando, ou isso não vai funcionar, ou vai ser assim, enfim, já estou prevendo ali um cenário, quando muita gente prefere fingir que tá funcionando, que tá tudo bem, não vai ficar tudo mal assim como tá sendo previsto. E a pior de todas é que quando eu vejo um buraco, eu acabo assumindo responsabilidades que nem sempre são minhas. Isso, como é evidente, pode gerar atrito. Mas atrito não é a mesma coisa que incômodo, né? Vamos ver aqui que incômodo eu deixo já para os invejosos. Se eu estou incomodando é porque eu estou fazendo a coisa certa e estou gerando impacto positivo e fazendo bem o meu trabalho. E esse tipo de situação não merece palco, então eu me abstenho de falar sobre isso. Quando você se torna aquela pessoa que impõe limites, que raramente foram impostos antes, ou quando você tem uma necessidade genuína de saber como as coisas funcionam, porque um processo falha, por exemplo, ou porque uma estratégia funciona, porque as pessoas reagem de determinada forma, por que um livro vende, porque ou como uma pergunta gera reflexão ou reação, nem todo mundo gosta desse nível de investigação. Nem todo mundo entende esse nível de investigação. Algumas pessoas sentem curiosidade com isso, outras sentem desconforto. E eu reparei que é justamente desse desconforto que eu do passado fugia, mas curiosamente não do meu. Porque eu sempre fui de fazer perguntas difíceis, desde criança, eu sempre fui extremamente e perigosamente curiosa, e eu sempre gostei de ouvir respostas que podiam ou não me transformar. Eu corro esse risco, eu gosto desse risco. Agora, eu fugia do desconforto que o outro podia sentir com as minhas perguntas e com os meus limites. E por isso eu evitava essas situações. É aquela coisa, né? Aquela ladainha que a gente fala pra si mesmo. Ah, é assim mesmo, não vale a pena. Bullies, bullies, deixa pra lá e tal. Eu faço, não tem problema. Só que, né? Isso não leva a gente a nada. Tem gente que fica zangado com essas coisas que não necessariamente tem a ver contigo.
e fazem perguntas zangadas, buscando reação e não reflexão, porque podem simplesmente estar defendendo uma posição emocional. Talvez a pessoa esteja se sentindo ameaçada, criticada ou exposta, e para recuperar algum controle, proteger o ego ou deslocar o foco, ela vai projetar uma pergunta que sabe que vai instigar uma reação. Porque a ideia aqui não é resolver o problema, não é investigar a solução, é acusar, é colocar outra pessoa em causa só porque ela expôs alguma coisa desconfortável. Se vocês repararem, perguntas reativas normalmente têm algumas características. Elas procuram culpados antes de procurar causas, elas focam no passado em vez do futuro, focam em pessoas em vez de sistemas ou processos, né? Produzem calor emocional, mas pouquíssima informação nova ou relevante, enquanto perguntas reflexivas procuram padrões, procuram causas, alternativas, produzem informação útil. E a gente tem uma tendência frágil de achar que tudo é a nível pessoal. Às vezes o problema está na forma, ou na estrutura, ou no processo, sei lá, mas ao criticar e ao expor um problema, parece que a gente automaticamente ouve: nossa, o fulano está dizendo que o problema sou eu. E um diálogo que poderia ter sido muito diferente vai para um caminho que não contribui em nada, com nada. A gente percebe quando uma sociedade, um grupo ou uma instituição é madura, quando é possível discutir problemas sem que as pessoas sintam que a sua identidade está sendo atacada. Quando isso não acontece, toda a conversa vira uma gestão emocional antes de virar uma resolução de problemas. É um tanto desgastante porque as perguntas deixam de ser instrumentos de investigação e passam a ser instrumentos de defesa, de autodefesa. Eu acho que eu já comentei isso aqui no podcast, que uma pergunta pode ter funções muito diferentes. Nem sempre é para descobrir algo. E tudo bem também, né? Faz parte. A gente sempre teve, talvez sempre vá ter, além disso, o diálogo que busca a verdade e o diálogo que busca vencer. Sócrates, lá vem ela falar de Sócrates. Faz tempo que eu não falo de Sócrates aqui, hein? Eu acho que só nos primeiros episódios. Sócrates tinha um método que ele buscava reflexão. Ele acreditava que o conhecimento surgia quando a pessoa era levada a examinar as próprias crenças. Eu sigo um método parecido, quando eu falo sobre diferenças semânticas, tentando forçar aqui um pouco a barra, tipo tentar entender primeiro o que o outro quis dizer com tal coisa, tal palavra ou tal sentença. Por exemplo, o que você quer dizer exatamente com justiça? Ou como você sabe que isso é verdade? Ou essa conclusão que você tirou é válida para todo mundo? É válida para tudo? Vamos discutir sobre isso, né? Tipo isso. E a intenção aqui não é encurralar a pessoa ao fazer essas perguntas. É abrir espaço para pensar. Mas eu entendo que nem todo mundo enxergue isso. Há quem use perguntas como arma retórica. E se você reparar bem, do ponto de vista filosófico, uma pergunta que busca reação já meio que contém uma resposta escondida, porque já vimos que ela não nasce da curiosidade, ela nasce de um desejo de vencer, de proteger uma crença, de confirmar uma identidade, de manter uma posição, de não querer correr o risco de mudar de ideia. Ela não abre The Yellow Brick Road. Ela os impede de existir. Tem uma linha na filosofia que defende que nós raramente vamos entrar numa discussão completamente neutros, né? Porque ao entrar em qualquer conversa, a gente carrega uma cacetada de preconceito, pressupostos, vieses e horizontes de compreensão. A diferença, galera, tá em entrar numa conversa disposto a transformar as suas ideias ou apenas a defender as suas ideias. A pergunta reflexiva pertence ao primeiro caso. A pergunta reativa pertence ao segundo. A pergunta reativa é como se fosse uma porta falsa. Ela parece que convida para conversar, mas na verdade é um mecanismo de defesa que constrói um muro. E tem que ter coragem para querer fazer perguntas reflexivas, porque existe um risco e uma possibilidade enorme de você, ao fazer essa pergunta mega difícil, ter que aceitar que você estava errado. Existe essa terrível possibilidade. É assustador, eu sei. Agora, eu não lembro exatamente de quem é esse pensamento que eu vi na Feira do Livro um debate sobre Simone Weil e vi também a conversa entre Tânia Ganho e Siri Hustvedt.
a esposa do Paul Auster, né? E ela falou coisas incríveis, enfim. E eu posso estar embaralhando as coisas, porque as duas conversas foram incríveis e mexeram comigo. Mas tem uma ideia fascinante que eu tirei dessas conversas. Não sei de qual, não sei se das duas, mas que eu tirei dessas conversas. E que tem a ver com o episódio de hoje também. Que é nos dar conta de que a atenção é uma das formas mais puras de generosidade humana. Atenção verdadeira, sabe? E aqui eu nem tô falando especificamente de esperar a sua vez de falar, ou buscar argumentos, entrar numa conversa de mente aberta, né? Não é só isso. É também, claro. Mas tem a ver com ter uma disposição genuína de permanecer diante de uma ideia e observá-la, independente do que você carrega de preconceito, viés e pressupostos. Sacou? Nesse sentido, talvez a pergunta mais filosófica não seja aquela que vai produzir uma resposta, mas não vamos confundir isso com arma retórica. A arma retórica é quando você quer produzir uma reação e não resposta. E não reflexão. Pergunta reflexiva pode não produzir uma resposta, porque a ideia aqui da pergunta reflexiva é suspender certezas, entende? Mas quem é que quer genuinamente quebrar as próprias e tão seguras certezas? Por isso que eu disse no início que uma pergunta violenta e reativa só tende a proteger quem você já é. Uma pergunta reflexiva coloca em risco tudo aquilo que você se tornou e ameaça te tornar alguém diferente depois. E isso pode ser mesmo assustador. Eu estou numa fase, como eu falei, pós-luto, que eu percebo, vamos lá, que na minha ânsia de investigar a verdade, expor os problemas pelo que eles são, com a intenção de solucioná-los e não atacar ninguém, enquanto ainda estamos vivos, porque o tempo é curto, ele urge, mata pessoas e levou minha mãe embora. E eu não posso mais perder tempo de vida. É a sensação que eu fiquei, né? Eu cometo os dois tipos de pergunta, é claro. Por conta do podcast, do meu perfil e da minha filosofia de vida, da minha visão de mundo, eu faço sim mais perguntas reflexivas, ainda bem. No entanto, por conta da minha realidade como imigrante, de ninguém conhecer meu histórico, currículo e capacidades, enfim, meus amigos estão longe, as pessoas, minha família, as pessoas, né, que me querem, que me amam pelo que eu sou, já estão, enfim. De vez em quando, eu me vejo sucumbindo para perguntas mais reativas. Eu sou humana, afinal. Mas é justamente, eu encaro isso como oportunidade, tá, gente? Porque é justamente quando eu olho para mim mesma e reflito o que diabos, ou quem diabos eu estou tentando proteger. Se eu sei que somos mutantes, nós precisamos e devemos mudar o tempo todo. E nosso maior propósito de vida devia ser tentar ser melhor do que fomos ontem. E eu ainda não fiz um episódio stand-up. E esse foi intenso. Até o próximo episódio.